Olá, meus alunos! Vamos lá para mais uma aula sobre contabilidade de custos e hoje nós vamos estudar os componentes do custo, certo? Então, vamos lá. Os componentes do custo, os custos. Os custos de fabricação de produtos, que também são denominados custos de produção, são aqueles necessários à elaboração do produto final, desejado e podem ser classificados em três parcelas a saber, que é a mão de obra direta, materiais diretos e custos indiretos de fabricação. Esse custo indireto de fabricação também é subdividido em utilização das instalações, aluguel de fábrica, depreciação de máquinas e equipamentos, consumo de materiais indiretos, utilização de mão de obra indireta e consumo de serviços, energia elétrica, água e etc. Então, mais uma vez, as três parcelas, dos custos, dos componentes dos custos, é mão de obra direta, materiais diretos e custos indiretos de fabricação. Então, a gente vai dar uma olhada nesses componentes nesse momento. Primeiro, a mão de obra. A mão de obra, ela é feita em mão de obra direta e indireta, é o valor do trabalho humano na produção de bens ou serviços. A mão de obra direta, ou a mão de obra, ela consiste em recursos econômicos consumidos sobre a forma de trabalho humano na produção de bens, no caso, a mão de obra direta, e deve estar diretamente identificada e mensurada no produto final, quando a gente for fazer o custeio do produto. Na mão de obra indireta, os recursos consumidos não são diretamente identificados ou mensurados no produto final, sendo necessário o critério de rateio neste recurso entre os bens produzidos. Nós vamos ver alguns exemplos entre a mão de obra direta e a mão de obra indireta. Mão de obra direta, olha só. Conforme como a gente já viu, no texto acima, que a mão de obra direta ela é referenciada como MOD. Tá? Faz parte do gasto relativo ao pessoal e é caracterizada por trabalho direto na produção e a possibilidade de verificação no exato tempo despendido na elaboração do produto. Portanto, a mão de obra direta consiste em gasto cujo valor é passível de apropriação ao produto sem necessidade de qualquer rateio. Então, se devido funcionário recebe R$ 1.000 fabricando 100 produtos, no caso, já dá para saber quanto é que vale cada produto em relação àquela mão de obra daquele empregado, porque ele trabalha diretamente na produção daquele produto ou serviço. Então, por isso que é mão de obra direta, está ligada diretamente à produção de mercadorias e de outros produtos. Então, está ligado direto na produção, na fabricação desses materiais. Um exemplo, olha, seja um operário que faz operações em apenas um tipo de produto, dentre os vários elaborados pela indústria. O gasto relativo às horas de trabalho desse operário deve ser classificado como mão de obra direta. Ele trabalha em apenas um tipo de produto. Se esse operário faz operações em mais de um tipo de produto, entre vários outros elaborados pela indústria, porém trabalha em separado um produto de cada vez, o gasto relativo às horas desse operário, deve ser também classificado como mão de obra direta, pois é possível identificar perfeitamente o número de horas trabalhadas por esse operário em cada produto. Se ele passar 1 hora no produto, 1 hora no outro produto, 1 hora em outro produto, então tem como identificar isso, porque ele trabalha diretamente na produção. Então, mão de obra direta é aquela que atua diretamente na produção da fábrica, na fabricação de produtos. Ok? A mão de obra indireta, olha, são classificados como mão de obra indireta ou MOI, de acordo com os conceitos que a gente já viu,
texto lá, são os gastos relativos ao pessoal na produção que, que necessitam de rateio. E segundo esse critério, para apropriação ao produto. Rateio significa o quê? Dividir. Então, necessita de divisão. É aquela pessoa que não trabalha diretamente na produção e que a mão de obra, o valor da mão de obra dela, o custo da mão de obra dela, será necessário ratear ou dividir para a gente saber quanto é que aquela mão de obra indireta vai constar no custo do produto. Um exemplo, olha só. Seja um supervisor responsável pelo trabalho de 20 operários que trabalham em 4 máquinas, 5 operários por máquina, sendo que cada máquina é utilizada para a confecção de um produto diferente. O salário desse encarregado, deste supervisor, deverá ser classificado como MOI, pois existe uma forma objetiva de apropriação do custo a qualquer um dos produtos, devendo ser usado um critério subjetivo para a alocação. No caso, vai ter que ratear, por quê? Porque o encarregado ele não é responsável por apenas um grupo de um determinado produto. Ele é encarregado de grupos de funcionários que trabalham em várias máquinas e que trabalham na produção, na fabricação de outros produtos. Por isso que não está ligado diretamente ao produto X ou ao produto Y. A gente tem que ratear para descobrir o custo daquela mão de obra indireta. Um outro exemplo, são também exemplos de mão de obra indireta. Os gastos com o pessoal da limpeza da fábrica, os gastos com o pessoal de manutenção das máquinas. E repare que esse pessoal não trabalha diretamente na elaboração do produto, mas eles prestam o serviço necessário à confecção de todos os produtos da fábrica, da indústria. Assim, o custo dos salários deste pessoal deverá ser classificado como MOI, pois inexiste a forma objetiva de apropriação do custo a qualquer um dos produtos devendo ser usado como critério subjetivo para a alocação, no caso, a divisão ou rateio. Então, tem como saber a diferença, muito simples, da mão de obra direta e mão de obra indireta. Mão de obra direta está ligada diretamente na produção, na fabricação dos produtos da fábrica. Mão de obra indireta não está ligada diretamente à fabricação do produto, devendo fazer uma alocação dessa mão de obra direta para saber quanto é que foi o custo dela em relação a cada produto da fábrica. Certo? Materiais diretos, que faz parte dos componentes do custo. Né? Materiais são os elementos corpóreos e com valor patrimonial. Com relação ao processo produtivo, os materiais eles são classificados em materiais diretos e materiais indiretos. Assim como a gente viu mão de obra, né? Existe mão de obra direta e indireta. Os materiais também são da mesma forma, materiais diretos e indiretos. Os materiais diretos são aqueles que podem ser diretamente e objetivamente alocados a um produto fabricado. Os indiretos são aqueles que, para a alocação do respectivo valor a um dos produtos fabricados na indústria, é necessária a realização de um rateio. Mais uma vez, quase a mesma definição de mão de obra direta e indireta. Os materiais diretos são aqueles diretamente alocados na produção da fabricação do produto. Os indiretos são aqueles que não são ligados diretamente e precisam novamente da realização de um rateio para saber quanto que seria o valor de custo em relação àquele produto. Há 2 problemas principais na contabilidade de custo com relação aos materiais diretos. Primeiro, como ele deve ser contabilizado o custo da aquisição e como deve ser avaliada as saídas de materiais para a produção. Nós não vamos entrar em detalhe nessas 2 situações. Tá? Isso é para a gente saber, é claro, porque numa dessas situações vai constar na prova, tá certo? A gente não vai se aprofundar muito em uma delas. A gente vai se aprofundar na avaliação de estoque. Então, olha só, normalmente as fábricas elas compram materiais para estocarem, na verdade. Fabrica
o produto e deixa em estoque guardado caso haja necessidade de aumentar a produção. Então, é isso que a gente vai ver agora em relação à avaliação do estoque. Olha, se o material direto tiver sido adquirido com os fins específicos de fabricação, de uma ordem de produção ou encomenda, não haverá dúvidas que o reconhecimento de quanto lhe atribuir na saída será o preço específico da aquisição, considerando tudo que foi pago, produzido do que será devolvido. Então, olha só, ele está dizendo aqui, ó, se a gente já comprou, se o cidadão comprou o material já específico para a fabricação de tantas unidades ou de tantas unidades por encomenda, a gente já sabe que não vai ter dúvida, quer dizer, o material ele não vai parar no estoque, ele vai chegar e vai direto para a produção. Então, se o custo do material foi R$ 1.000 em relação a 100 produtos, qual o valor desse material, desse estoque, desse material que veio, de custo em relação a cada produto? Seria fácil de fazer o cálculo, né? Então, aí fica tudo bem. Mas se ocorrer, conforme o caso, isso ocorre na maioria das empresas, de diversos materiais serem comprados por preços diferentes, considerando ainda que esses materiais sejam fungíveis ou intercambiáveis entre si, existindo uma maneira de praticar e identificar o valor da aquisição de cada unidade e o valor a ser tomado por base para avaliar a saída desses materiais deverá ser calculado de acordo com os seguintes métodos, olha só. Vamos ver os métodos que é utilizado para armazenagem, tá? Então, o primeiro método é o PEPS. Primeiro que entra é o primeiro que sai. Também é conhecido pela sigla FIFO, que é o First In, First Out. Então, é como se eu comprasse matéria-prima, depois comprasse de novo no outro dia e comprasse de novo no outro dia. Quem que sairia primeiro? A que eu comprei no primeiro dia. Então é isso. Se eu compro uma material no dia primeiro, depois compro uma no dia 3, quem é que vai sair primeiro? Aquela que eu comprei no dia primeiro. Então, o PEPS é dessa forma. Também temos o WEPS, né? Que é o último que entra, é o primeiro que sai. Também conhecido pela sigla LIFO, Last In, First Out. Proibido pela legislação, porém, isso é eventualmente utilizado apenas para fins gerenciais. O que pode acontecer aqui, de repente? Pode acontecer que a empresa compre um material, pode ser com data de validade no dia primeiro, uma validade maior do que ele comprar depois, de repente, no dia 3, comprar um produto com validade menor. Então, qual é que ele vai botar primeiro na prateleira? Vai colocar com a validade maior, que ele comprou primeiro, ou com a validade menor, que ele comprou no segundo dia? Aquele que tiver a validade melhor. Então, aqui entra o UPS, que é o último que entra é o primeiro que sai. Existe essa situação? Existe. É proibido pela legislação? É, mas pode acontecer. E o terceiro é o da média ponderada, né? Essa da média ponderada a gente não vai entrar muito em detalhe, que o mais importante é o PEPS e o EPS. Só que cada um destes métodos que a gente viu acima, bem como as suas aplicações, será estudado diante do nosso curso, tá certo? Custos indiretos de fabricação. Todos os gastos relativos à produção da empresa e que não estejam enquadrados como gasto de material direto ou mão de obra direta são denominados custos indiretos de fabricação, que é conhecido pela sigla CIF. Repare que, de acordo com a definição que a gente viu, que caracteriza o CIF por exclusão, tudo que não for MD, materiais diretos, e tudo que não for mão de obra direta, será que é conhecido como custo direto de fabricação. Assim, qualquer gasto, seja ele diretamente relacionado a um produto ou não, que não se enquadre na definição de mão de obra direta ou de material direto, ele é, em tese, custos indiretos. Tá certo?
Então, como é que a gente pode identificar isso? De acordo com esse texto, né? Tudo que não for mão de obra direta e tudo que não for materiais diretos é custos indiretos de fabricação. Então, ô professor, então quer dizer que mão de obra indireta ou materiais indiretos, eles são custos indiretos de fabricação? De acordo com essa definição, são. Sim, verdade, né? Há outras denominações para o CIF, tais como despesas gerais de produção, ó, custo gerais de produção, despesas gerais de fabricação, custos gerais de fabricação, despesas indiretas de fabricação, gastos gerais de produção. Exemplo de custos indiretos de fabricação. Olha só, não falei, ó, material indireto, mão de obra direta, seguro de fábrica, energia elétrica, depreciação das máquinas, aluguel da fábrica. Então, tudo isso, praticamente tudo que não é ligado à produção, à fabricação direta dos produtos ou de serviços, ele é o que? Classificado como custo direto de fabricação. Então, os custos indiretos de fabricação não são fáceis de identificação e a correlação de cada produto fabricado, pois há uma relação direta entre eles com os produtos, assim surge o problema pela atribuição desses valores aos diversos produtos elaborados pela indústria. Quando ele está falando nessa situação que não são tão fácil de identificação, está relacionado ao lado, tá relacionado em valores, porque é difícil fazer essa correlação ou fazer esse cálculo entre os materiais que foram produzidos e a mão de obra indireta, materiais indiretos e outros CIFs ligados à fábrica. Tá? Então, se for só a gente botar a nomenclatura deles, fica fácil, claro. Mas identificar o valor é o que fica um pouquinho mais difícil, mas também não é tão complicado. Então, gente, fechou o assunto, tá? Da nossa primeira prova. Então, quem já tem a prova já pode fazer. E quem ainda não tem, eu vou enviar e deixar já pronta para vocês realizarem no Google Forms, tá certo? Então, espero que tenham entendido essa aula, espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Fui!